E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo de Pokémon Fire Red! Bom, eu tô aqui no ginásio de planta. Vai ser uma festa pro nosso Charizard, aliás. Nossa, mano. Eu tô aqui em Celadon, eu acho. Acho que o nome é Celadon, não lembro. Mas acho que é Celadon. Bom, vocês não viram passando a Rock Tunnel? Por quê? Ai, esse é mó chatice, porque eu esqueci de pegar o Flash, Kazon. Esqueci não. Mas eu não sabia que tinha o Flash pra usar. Deixa eu ver, eu vou pegar o Waterstone, é você? É legal. Onde eu vou pegar o Waterstone? Ah, tá. Eu tenho que olhar os andares. Porque um deles vende o Waterstone, eu só não sei quem. Esse aqui vende TM. Tá bom, aqui vende algumas coisas. Vou na parte de cima pra ver o que tem. Eu acho que é aqui que vende. Se não for, eu não sei. Ah, tá. Que isso? Não sei o que é, mas tô com medo. Super NES. O cara tá jogando Super Nintendo lá. Esse é o Pokédol, Firestone, Thunder e Water. Uma só? Vamos evoluir nosso Eevee. Então vamos sair. Evoluir nosso Eevee para Vaporeon. Porque eu não tenho nenhum Pokémon de água por enquanto. Então vamos pegar um Vaporeon. Tá aqui, né? Não. Use. Zé, evolua! Ai, bichinho fofa. Oh, coisa fofa. Já está evoluindo. E ele virou um lindo Vaporeon.
Agora deixa eu pegar esse TM Case. E tacar esse ataque nele. Pronto. Yes, agora vamos ver. Nossa, ele vem com um monte de ataque. Deixa eu ver o Quick Attack da 40. Oh, vou tirar o Sand Attack. Agora temos um Pokémon de água. Que é o lindo Vaporeon. Ah, verdade. Eu tenho que abrir o Tal Map. Ô, Abra, eu quero teleportar. Uai. Ah, que serve. Eu acho que só com Fly dá. Tô gravando. Vamos lá. Que eu sei que tem muita coisa pra fazer nessa cidade ainda. Vamos ver. Onde que tá o cassino? Ah, tá ali. Vamos ir no cassino e depois enfrentar o ginásio de planta.
Não tenho coin case. Então não vou jogar cassino. Bom, então vamos direto pro ginásio de planta, que é o objetivo de hoje. Deixa eu ver, tá tudo certo? Eu acho que tá. Vamos lá. Vamos lá. Enfrenta só essa primeiro. Nossa. Se essa aí tem 4, a outra deve ter 6. A líder. Flame Tower, Rainbow, Wing Attack, Brick Break, só de zoas, né? Vamos usar um de zoas. Acho que não mata. Não mata. Não usa o negócio do Poison. Stampor. Que isso? Bom que errou. Vamos lá. Tô quase upando de level pro level 4. Aqui no site. Falta muito pouco. Esse site, como você upa de level? Bom, o tempo que você fica online nele, você vai upando. Bem easy. Se você quiser, você pode deixar o computador ligado o dia inteiro, que você fica level 100. É muito easy. Só que você tem que estar pelo menos em um jogo online. Olha lá. Nossa. Tem o Zé aqui. Eu adoro o Zé. Ele vai ajudar muito pra frente. Ele vai ajudar muito. E quando eu falo que é muito, ele vai ajudar muito mesmo. Tipo, na liga. Na liga, ele vai ajudar pra caramba. Ele vai ser um dos Pokémon que eu mais vou usar lá. Então, sim, eu pretendo upar ele. Até porque quando eu passar desse ginásio, eu vou upar ele. Vamos lá. Vou usar... Eu vou dar Ember na cara do Watch. Queima, Watch! Vamos lá. Na verdade, eu pretendo upar todos os Pokémons. Quer dizer, eu acho que o Abra não muito, porque o Abra não tem muito por que upar. Mas se bobear, eu vou sim. Bellsprout. Mas o som desse Pokémon é irritante, sério. Irrita muito. No anime ele fica assim, Bellsprout. É muito irritante. Agora vamos usar o Cut. Famoso Cut. Ai. Diego e suas demências. Vamos lá. Depois desse ginásio, a gente vai pro ginásio lutador, que é muito... Nossa! Quantos líder tem? Se esse aí tem 5... Meu Deus! Eu também conto como 5, porque o Abra não vai ser um Pokémon que eu vou usar muito. Nossa, gastei Flame Tower, mano.
Não era pra mim ter gastado um Flame Tower. Galera, no próximo episódio tem Torre Fantasma. É... aquela torre que ninguém gosta. Tem Torre Fantasma. Então se prepare-se para se cagar. Porque Torre Fantasma, mano... ninguém gosta. Vamos lá. Oi, Arsar. Vamos ver se esse Ivysaur pega fogo. Badums. Legal é que esse jogo não é nem tão pequeno nem tão grande. Ele não é muito grande. Hello. Hi. Líder de nada, Braceladon, Brabarbel. Aê. Nossa, eu pensei que você ia ter 1 milhão de Pokémon. Só tem 6. Mas todos estão no level máximo, né? Quer dizer, level máximo não. Evolução máxima. Flame Tower na sua cara. Game of Bell. E morreu. Eu só mato com HK os bichos, mano. Não dá, meu Charizard é muito forte. Tangela. O que essa Tangela faz? Eu não lembro qual é esse Pokémon. Mas que seja de planta, então eu vou matar. Ele deve ser planta e dark. Aê, 43. Nossa, meu Charizard deve estar nível... Imagina na liga, ele vai estar nível 1000 na liga, né? Só falta. Agora tem uma evolução do... Odd, V-Plume, Veliplume. Ou é a segunda, não sei, eu acho que é a última. Também o Watch sempre teve cara drogado, então, né? E já ganhei. Ganhei sem nenhuma dificuldade. Level 50.
Use Strange Battle. Tema 19. O que esse tema 19 é? É alguma coisa Drain. Eu acho que é o Mega Drain, sei lá. Ué, cadê o seu Toshiro? Tá aqui não? Que seja! Vamos para o próximo. Deixa eu ver o ataque que ela deu. Eu ainda não sei onde pega o fóssil do Kakuna. Giga Drain. Rar, Secret Power. Vamos ver esse Giga Drain. Eu vou dar. Deixa eu ver. Olha. Ele abre. Bom. Alguns ataques. É bom, né? Eu vou usar esse no Maconha, né? Já que faz tempo que ele não ganha ataque bom. Vamos ver. Não, o Cut eu não posso tirar. Colocar no lugar do Poison Powder. Vamos lá e ganha esse Giga Drain. Pronto, agora ele pode drenar a vida. Eu acho. Eu acho que é um Absorve melhor, né? Porque ele tem o Absorve. Agora vamos pro próximo. Hoje é noite de batalha. Só tem batalha agora. Eu acho que não é aqui, não. Onde que é? Tinha certeza que era nessa cidade. Em outra? Acho que é em outra. Não, aqui ficou Snorlax. Acho que é aqui embaixo. Não. Não, lá uso o Cut. Voltamos em Celadon. Acho que é na outra cidade. Ah, eu já dei o chá pro cara, então de boa. Deixa eu ver, aqui fica a Torre de Giovanni, né? É. Aí, vamos aqui. Ai, só vai ter batalha. Espera, tive uma ideia. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar o Hitmonlee. Vamos lá, Machop. Break. Mas galera, eu vou dar um corte e quando eu passar todas as batalhas eu volto. Bom galera, voltei aqui, vamos lá. Fight, break. Ah, entendi porque não matou. 32. É nível 32.
E outra, é o ginásio lutador, então, né? Não faz muito efeito. Machoque. Só falta depois... Ah, não. Machoque. Não tem Machamp. Vamos lá, vamos usar o Wing Attack. Que, né, é um ataque voador, eu acho que faz bastante efeito nesses. É, faz bastante. Isso foi super efetivo. Seria legal se tivesse um mega efetivo, né? Mas não tem. Great Ball não. É, eu tô cheio de itens sim. Vai, the fucking foda, Charizard. Bom, se tivesse letra se tivesse espaço para letra suficiente, eu ia dar o nome dele disso. The fucking foda. Eu acho que tem. Acho que tem espaço suficiente só pra the fucking, né? Mas foda não dá. Se tivesse espaço suficiente pra the fucking foda, eu ia deixar. Porque pra quem não sabe, mas... em Lavender, que é uma cidade atrás dessa que eu tô, fiquem tranquilos, eu ainda não passei a Torre Fantasma. Falando nisso, eu nem tenho óculos ainda pra passar. Bom, a cidade de Lavender, em uma das casas, se eu não me engano, vai ter um cara que troca o nome dos Pokémon. Eu vou trocar o nome de DJ pra The Fucking. Vai ficar legal até. Vamos lá, e Monkey. Souza Monkey, esse bicho. Wing Attack. Primeira vez que a gente tá utilizando muito Wing Attack. Normalmente mais é o Ember, Flame Tower e o Brick Break. Agora eu tô usando bastante o Wing Attack. É, por ser Pokémon lutador, eles levam bastante dano a Pokémon. A tipo voador. Permape. Qual que é isso mesmo? É evolução, né? É. Aê, matamos! Perdeu, miserável! Quem conhece sabe. Entendedores entenderão, né? Começar a falar que nem o Heitor, entendedores entenderão. E vamos lá. Ele vai usar o Hitmonlee e o Hitmonchan. No caso, pegar o Hitmonlee, que é esse bichinho feio. Ele é muito feio, só que ele até que é bom. Vai, morre. Ele vai vir em 37, o Hitmonlee? Eu acho que vai. Ah, pelo menos eu vou ter um nível alto, né? Perto de 40, né? Porque 37 é perto de 40. Eu tenho um Pokémon lutador já? Não. O que esse Slash faz? Slash é um HM? Deixa eu ver, dá 70. Olha. Eu acho. Não sei. Eu vou trocar pelo Brook Break. Eu não vou utilizar ele muito.
Aí, tem o Slash. É um ataque normal, mas até que é bom. Lá pra você. Aqui minha party tá desarrumada. Logo eu arrumo. É, ele vai usar o Hitmonchan e o Hitmonchan. Seria legal se o Hitmonlee evoluísse para o Hitmonchan. Porque os dois têm quase o mesmo nome. Só que não evolui, né? Hitmonlee, Hitmonchan. Ah, não. Tá certo. Esse mesmo. Bom, esse aí vai ser o primo do sem perna. É. Você já pensa o que é. Vamos lá, 100. Não. X. Vamos lá, 100. Cadê o C? Já que não tem C cedilha, eu vou deixar assim. Isso mesmo, sem cabeça. Ele foi de pedra. Ah, saco. Essa é uma das razões porque eu odeio lag. Pelo menos só tem um. Primeape. Vamos testar esse Slash? Ele tem vindo de PP. Olha, parece que faz um estraguinho. Não é muito bom, não. Vou falar pra você. Break era o melhor. Usar o Wing Attack. Ou é que não faz muito efeito nos Pokémon lutador. Vamos lá. Pronto, saímos. Super Potion, que é a única que dá pra ter, né? Quer dizer, agora não é mais Super Potion, agora é Hyper, né? Acabou a era do Super Potion, agora é Hyper e Great Ball. Ah, tá! Agora vamos voltar pra lá, pegar nosso Hitmonlee, que é o sem cabeça. Tá, eu não pretendo deixar ele na party. Eu só vou usar ele no 8º ginásio, porque é muito bom usar ele no 8º ginásio. Até pelo fato dele ter a função lá, pedra e o meu sem cabeça.
Não. Eu vou deixar ele no lugar do meu Abra. Vamos, Abra. Vai pro bioma do psíquico. O Abra é sozinho. Desculpa, Abra, mas vai ter que ficar aí. Vamos ver que nível ele é. Sem cabeça, 25, mas ele tava 37 lá. Véi. Switch com maconha. E maconha. Eu tirei o switch sense dele. Pidia. E sem cabeça. Switch com Pidia. Switch com sem cabeça. E pronto, a Pidia é o mais fraco da par. Como vocês estão vendo. Falando nisso, eu deveria evoluir a Pidia, né? Agora vamos bem enfrentar aquele carinha lá. Sim, o episódio de hoje vai ser bem longo. Eu tava querendo fazer um episódio mais longo, então vamos fazer. E não vou fazer nada no bingo. Vamos lá. Hatchkate. Vai ser fácil. Vai ser fácil como pudim. Vamos usar um Ember bonito, né? O Ember é... Nossa, o Hatchkate é mais rápido que eu? Como assim? Oi, Coelho. Quem assiste Coelho, comenta nos comentários. Onde mais ia comentar? Vamos lá. XP. Zubat. Não. O Shop Leg é esse, né? Equipe Rocket. Rocket Launcher. Eu só vou mandar Flame Tower na cara dos caras lá. Ai, minha amiga. Você tem um Flame Tower? Tem. Morri! Ai. E entrou. Então eu venho aqui nesse papel e mexo nele. Pronto. Fez barulho de pistão. Ai. Tem uma Pokébola lá, só que não é Pokébola. Pelo menos eu acho. Verdade! O Voltorb é um Pokémon elétrico. Então eu posso capturar ele aqui. Ember. Eu tenho Great Ball e Pokébola normal. Então vamos ver se aquela Pokébola é um Voltorb. E daí, em vez...
meu Pokémon elétrico da party era pra achar o Pikachu ou o Jolteon. Só que como eu tô com preguiça de achar um Pikachu, pegar um Voltorb de uma vez, né? Isso aqui ele vai vir em level 17, né? Cadê? Level 10 por aí. Koffing. Nossa, o Koffing tem essa cara de drogado, mano. Tipo. Nossa, o Koffing tem uma cara de drogado que eu vou falar pra você. É muito esquisita. Grimer. Nossa! Eu não tinha visto o tanto de Pokémon que esse Rocket tem. Ainda bem que eu sou matador de Pokémon. Na nota de 1100 eu mato todo mundo. Mato até o Grimer, que é um monte de bolota de lixo. Mas galera, quando eu passar daqui, eu... Bom galera, voltei aqui. Vamos lá. Wing Attack, porque o Wing Attack tá sendo bem útil aqui. Nossa, mano. Você não faz a ideia. Quanto tempo eu demorei pra descobrir onde ficava cada coisa. Porque eu não queria batalhar com os caras. E eu acabei lembrando que um dos caras dropava aqui. Tipo, o cara caga a Pokébola. E dentro dessa Pokébola tem uma Key. Meio esquisito, mas tipo, você ganha do cara, o cara caga uma Pokébola. Mas vamos lá, o Enkans. Ai, o Enkans tem essa habilidade do imediate, não sei o que. De ataque, já tá acabando, mas eu vou usar o Weather pra recuperar. Vai ser isso ganhar do Giovanni! Vai ser isso ganhador, Giovanni! Sandslash. Ah, lembrei! Aqui a gente reencontra os caras lá, né? Aquele da MT Moon que tinha o Sandy, acho que é Sandrill. Aqui ó, ele evoluiu o Sandslash. Agora é Sandslash. E a gente encontra o cara lá do Drowser, que o Drowser evoluiu também. A gente meio que reencontra os personagens mais antigos. Não era necessário, mas eles quiseram para dar uma atmosfera mais realista, né? Pra fazer sentido, pra parecer que eles estão te perseguindo mesmo. Próximo. Legal é que todo mundo tem Encanes aqui, né? É muito legal, todo mundo tem Encanes. Esse ataque ele é bom até, porque ele dá 70 de dano. Ele pode ser um ataque normal, só que dá 70 de dano. Sabe o que é 70 de dano? É. Olha lá, Sandrill. Acho que é esse? Não, não é. Não, é o último. Vamos lá, uso o Slash porque eu gosto de Slash. 70. Sobreviveu ainda. Sand Attack. Ah. Ou diminui a defesa ou diminui a velocidade. Cure Fell, não sei o que é isso. Slash. Só sei que eu gosto de usar Slash. Ai ai. E o próximo é a última evolução Drowsy, eu acho. Arbok? Não? Ah, verdade, o Drowsy não evolui, né? Ou não? Se eu não me engano, o Drowsy evolui, mas não sei pra qual Pokémon.
Nossa, o Arbok ficou muito bonito nesse jogo. Sério, olha a textura dele, que beleza. Seria legal se ele fizesse barulhinho que nem no anime. Ai. Não usa Poison. Usa o Bite, de boa. Vai tirar só um ó. Cocô. Aí acertou. Matou! Acertou, miserável. Ai, ai. Quem conhece, comenta. Abre. Abriu. O bagulho é mágico aqui, né? Não, não. Nossa, eu catei um monte de item aqui, mano. Vai. Todos os meus Pokémon tem que tá bom. Também vou usar Eder. Eu não vou usar o Max Eder porque não é bom. Aqui eu só tenho 2 Eder, mas de boa. Deixa eu ver. Wing Attack. E o meu último Eder pro Ember. Vamos lá, vamos enfrentar o Giovanni! Giovanni! Vai. E aí, de boa? De boa, Giovanni! Sempre quis saber se ele tem uma Master Ball na mão ou uma Love Ball. Mas acho que é a Master. Um Onix. Vamos ao Ember. Flame Tower! Só de zoas, né? Esse Giovanni é muito fraco. E ele usou Rhydon. Highhorn, né? Eu não sei se é Rhydon ou Highhorn. Highhorn depois é Rhydon. Wing Attack, porque eu gosto. Esse ataque é do bom. Ai, só tirou metade? É sério? Ah, verdade, não é lutador, né? Ah, tem o Whip de boa. É defense. Até que é de boa. Se fosse ataque, eu ficaria puto. Mas defense tô de boa. E o próximo é um Rhydon, né? Eu não sei se existe Rhydon ou é outro nome. É Kangaskhan. Kangaskhan. Pra quem não conhece, é um canguru. Só. Esse aí, ó. Você quer... Eu sempre pensei que o Kangaskhan era da segunda geração. Só que ele é da primeira. Ele é um tipo normal, né? No! Pau! What? Flame Tower! Yeah! Consegui. Eu vou ganhar aqui a Master Ball. A bola mais foda de todas. E temos um... aquele negócio...
Agora vamos em Pokémon. Vai, usa o Dick. Yes. E estamos em Celadon. Concluímos nosso objetivo. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!